História da defumação. Ninguém sabe quando a humanidade começou a usar as plantas aromáticas. Estamos razoavelmente seguros de que os sentidos do homem antigo, o olfato, foi crucial para sua sobrevivência. Há evidências do período neolítico de que ervas aguçadas e os sentidos aromáticos eram usados em culinária e medicina, e que ervas e flores eram enterradas com os mortos. A fumaça ou fumigação foi provavelmente um dos usos mais antigos das plantas, como parte de oferendas rituais aos deuses. Provavelmente notavam que a fumaça de várias plantas aromáticas tinham, entre outros, efeitos alucinógenos, estimulantes e calmantes. Gradualmente, um conjunto de conhecimentos sobre as plantas foi acumulado e passado a centenas de gerações de xamãs. As plantas aromáticas têm sido honradas de um modo especial desde os tempos antigos. Eram utilizadas em rituais religiosos e mágicos, assim como nas artes curativas. Estas três práticas eram fundamentais para a existência humana, ainda hoje continua sendo. Egípcios. A antiga civilização egípcia era devotada em direcionar os sentidos em direção ao divino. O uso das fragrâncias era muito restrito. Inicialmente, sacerdotes e sacerdotisas eram as únicas pessoas que tinham acesso a essas preciosas substâncias. As fragrâncias dos óleos eram usados em perfumes, na medicina e para uso estético, e ainda para consagração nos rituais, queimados como incenso. Sobre as paredes das tumbas dos templos antigos perdidos no deserto, podemos ver com frequência uma fumaça que sai de um pote ou um incensário horizontal, muito parecido com os atuais. Quando o Egito se fez um país forte, seus governantes importaram de terras distantes incenso, sândalo, mirra e canela. Esses tesouros aromáticos eram exigidos como tributo aos povos conquistados e eram trocados inclusive por ouro. Os faraós se orgulhavam em oferecer às deusas e aos deuses enormes quantidades de madeiras aromáticas, gomas, resinas e perfume de plantas, queimando milhares de caixas desses materiais preciosos. Muitos chegaram a gravar em pedras semelhantes façanhas. Os materiais das plantas aromáticas eram entregues como tributo ao Estado e doados a templos especiais, onde se conservavam sobre altares como oferenda aos deuses e deusas. Todas as manhãs as estátuas eram untadas pelos sacerdotes com óleos aromáticos. Queimavam-se muitos incensos nas cerimônias do templo, durante a coroação dos faraós e rituais religiosos. Queimavam-se também em enterros para neutralizar odores e afugentar maus espíritos. Sem dúvida, o incenso egípcio foi famoso por kipe. O kipe era queimado durante as cerimônias religiosas para dormir, aliviar a ansiedade e iluminar os sonhos, e acreditava-se, inclusive, que pudesse reavivar a sexualidade dos mortos. Sumérios e babilônios. É difícil separar as práticas dessas culturas distintas, já que os sumérios tiveram uma grande influência dos babilônios e transcreveram muito da literatura dos seus antepassados para o idioma sumério. Sem engano, sabemos que ambos os povos usavam o incenso. Os sumérios ofereciam bagas de junipero como incenso à deusa Inanna. Mais tarde, os babilônios continuaram um ritual queimando esse suave aroma nos altares de Ishtar. Tudo indica que o junipero foi o incenso mais utilizado, mas eram usadas outras plantas também: madeira de cedro, pinho, cipreste, mirto, cálamo e outras eram oferecidas às divindades. O incenso de mirra, que não se conhecia na época dos sumérios, foi utilizado posteriormente pelos babilônios. Heródoto assegura que na Babilônia queimaram 1 tonelada de incenso. Daquela época, nós
nos têm chegado numerosos rituais mágicos. O Baru era um sacerdote babilônio, esperto na arte da adivinhação. Acendia-se incenso de madeira de cedro e acreditava-se que a direção em que a fumaça levantava determinaria o futuro. Se a fumaça movia-se para a direita, o êxito era a resposta. Caso se movesse para a esquerda, a resposta era o fracasso. Hindus e budistas. A aromaterapia tem sido uma parte essencial do ritual religioso hindu desde os tempos dos Vedas, cuja identidade pode ser estimada em 5000 a.C. O incenso favorece um estado meditativo, por isso também foi incorporado pelos budistas que são naturalmente aversos a rituais externos. É usado na iniciação de lamas e monges e é oferecido aos bons espíritos nos cultos diários. Gregos e romanos. Estes povos acreditavam que as plantas aromáticas procediam dos deuses e deusas. Queimavam o incenso como obrigação e para a proteção das casas. Em Roma, usavam-se nas ruas e, em especial, na adoração do imperador. O povo chegou a consumir tantos materiais aromáticos que no ano de 5605 foi decretada uma lei que proibia utilizar essências aromáticas pelas pessoas, com temor de não se ter suficiente incenso para queimar nos altares das divindades. Nativos americanos. Os nativos americanos vivem em harmonia com a terra, reverenciam-na como geradora de vida. Desde muito eles conhecem as propriedades de cura das plantas de poder, usadas em tendas de suor, dança do tambor e etc. Queimam-se sálvia branca, cedro, pinho e resinas para limpeza de objetos de poder e rituais de adoração. É usada para a saúde e bem-estar da tribo. Na América do Sul, resina aromática de copal é oferecida ainda hoje pelos descendentes maias e astecas para suas divindades ancestrais. Judeus. De acordo com o Zohar, oferecer incenso é a parte mais preciosa do serviço do templo para os olhos de Deus. A honra de conduzir esse serviço é permitida somente uma vez na vida. Disse que quem teve o privilégio de oferecer o incenso está recompensado pela sorte, com riqueza e prosperidade para sempre, neste mundo e no seguinte. Católicos. Como esquecer a história maravilhosa dos 3 reis magos que presentearam com incenso e mirra o Mestre Jesus, quando ele nasceu? Essas resinas aromáticas são presentes mágicos, de alta importância e fragrância. Em várias igrejas católicas, misturas de incenso contendo resinas de líbano e mirra são queimadas durante os rituais. Umbanda. A defumação é essencial para qualquer trabalho num terreiro de Umbanda, bem como nos ambientes domésticos. Esse ritual é praticado com o objetivo de purificar o ambiente, terreiro ou residência, bem como o corpo do médium e da assistência, pessoas que irão participar da gira, retirando as energias negativas e preparando o local para que a gira possa ocorrer em harmonia. A defumação, seus efeitos astrais e físicos. Deus, perfeito em sua criação, dotou o homem de vários sentidos, para que seu espírito tivesse, assim, portas de comunicação com o mundo físico, ajudando-o a viver, integrar-se e evoluir nesta escola chamada Terra. Dentre estes sentidos está o olfato, que, ao captar os aromas, nos despertam lembranças e associações, aflorando nossas emoções e fazendo-nos rir ou chorar de saudades.
Quem já não voltou ao passado sentindo fragrâncias que fizeram lembrar a infância distante? Ou, para nós umbandistas, que ao sentirmos o aroma provindo do charuto ou cachimbo, não lembramos imediatamente de nossos queridos pretos velhos e caboclos. Assim, através dos aromas, podemos ficar relaxados, agitados, próximos ou afastados de pessoas, coisas ou lugares. Por este motivo, os templos do Egito Antigo, dos hindus, persas e hoje os templos umbandistas, católicos e esotéricos sensibilizam o olfato através dos odores da defumação, harmonizando e aumentando o teor das vibrações psíquicas, produzindo condições de recepção e inspiração nos planos físico e espiritual. Além de influenciarem nossas vibrações psíquicas, as ervas utilizadas na defumação são poderosos agentes de limpeza vibratória, que tornam o ambiente mais agradável e leve. Ao queimarmos as ervas, liberamos em alguns minutos de defumação todo o poder energético aglutinado em meses ou anos no solo da Terra. A absorção de nutrientes dos raios de sol, da lua, do ar, além dos próprios elementos constitutivos das ervas. Deste modo, projetam-se uma força capaz de desagregar miasmas astrais que dominam a maioria dos ambientes humanos, produto da baixa qualidade de pensamentos e desejos, como raiva, vingança, inveja, orgulho, sexualidade e etc. Existem, para cada objetivo que se tenha a fazer uma defumação, diferentes tipos de ervas, que associadas permitem energizar e harmonizar pessoas e ambientes, pois, ao queimá-las, produzem reações agradáveis ou desagradáveis no mundo invisível. Há vegetais cujas auras são agressivas, repulsivas, picantes ou corrosivas, que põem em fuga alguns desencarnados de vibração inferior. Os antigos magos, graças ao seu conhecimento e experiência incomuns, sabiam combinar certas ervas de emanações tão poderosas que traçaram barreiras intransponíveis ao espírito intruso, ou que tensionaram turbulhar-lhes o trabalho de magia. Apesar das ervas servirem de barreiras fluido-magnéticas para os espíritos inferiores, seu poder é temporário, pois os irmãos do plano astral de baixa vibração são atraídos novamente por nossos pensamentos e atos turvos, que nos deixam na mesma faixa vibratória inferior, lei de afinidades. Portanto, vigilância quanto ao nível dos pensamentos e atos. Como fazer uma defumação? Materiais: uma vela branca, um copo com água, um turíbulo de barro, carvão em brasa e ervas secas. Uma curiosidade: a defumação deve ser feita em turíbulos de barro, elemento natural neutro, que mantém as qualidades e os efeitos dos elementos constitutivos das ervas. Efetuar defumação em recipientes de alumínio, ferro ou similares é um equívoco, pois que estes metais, ao entrarem em contato com o carvão em brasa, liberam toxinas que irão neutralizar total ou parcialmente a eficácia das ervas. Convém lembrar que o manipular o defumador deve-se estar concentrado a fim de se potencializar seus efeitos, impedindo assim que este ato litúrgico-magístico de limpeza psicoespiritual se transforme apenas em ato mecânico de agitação do turíbulo. Defumando. Antes de iniciar a defumação propriamente dita, acende a vela para o seu anjo de guarda, pedindo proteção, e coloque o copo com água ao lado. Feche as janelas
e portas da casa, antes de iniciar a defumação, para que a fumaça invada o ambiente e limpe as paredes. Coloque pedaços de carvão em brasa no turíbulo e jogue as ervas secas. Depois darei exemplos. Se a defumação que está fazendo é para limpeza, faça de dentro para fora, começando a defumação a partir dos fundos da casa, movendo o turíbulo em círculos. Percorra cada cômodo e espalhe a fumaça por todos os cantinhos. Faça a oração de sua preferência ou cante um ponto de defumação enquanto defumular. Mas se for para atrair bons fluidos e dinheiro, faça a defumação de fora para dentro. A defumação se encerra diante da porta da casa, onde você diz uma prece para selar a limpeza. Os resíduos da defumação podem ser jogados no lixo ou em água corrente. Deixe a casa fechada por mais 5 minutos e então abra as portas e janelas para renovação do ar. Ervas para defumação e seus significados. Existem 2 tipos de defumação. Defumação de descarrego. Serve para afastar seres de baixo astral e dissipar larvas astrais que impregnam qualquer ambiente, tornando-o carregado e ocasionando perturbações nas pessoas que neles se encontram. Ervas utilizadas. Alecrim, defesa dos males, tira inveja e olho gordo, protege de magias. Arruda, descarrego e defesa dos males, proteção e remove o efeito dos feitiços. Beladona, limpeza de ambientes. Bejoim, resina e canela, limpa o ambiente e destrói larvas astrais. Cardo santo, defesa, quebra olho gordo. Cipó caboclo, elimina todas as larvas astrais do ambiente. Folha de bambu, afasta vampiros astrais. Guiné, atua como poderoso escudo mágico contra malefícios. Incenso. Tanto a erva como a resina, a pedra, são bons para a limpeza em geral. Mirra. Descarrego forte, afasta maus espíritos. Palha de alho, afasta as más vibrações. Defumação lustral. Além de afastar alguns remanescentes astrais que porventura tenham se mantido após a defumação de descarrego, esta defumação atrai para o ambiente correntes positivas das entidades que se encarregaram de abrir seus caminhos. Ervas usadas. Abre caminho. Abre o caminho, atraindo bons fluidos, dando força e liderança. Alfazema. Atrativo feminino. Deixa o lar mais suave, limpa, purifica e traz o entendimento. Anis estrelado. Atrativo. Chama dinheiro. Colônia, atrai fluidos benéficos. Cravo da Índia, atrativo, chama dinheiro e dá força à defumação. Eucalipto, atrai a corrente de Oxóssi. Levante, abre os caminhos do ambiente. Louro, abre caminho, chama dinheiro, prosperidade e dá energia ao ambiente. Madressilva, desenvolve a intuição e a criatividade. Favorece também a prosperidade. Manjericão, chama dinheiro. Rosa branca, paz e harmonia. Sândalo, atrativo do sexo oposto e também ajuda a conectar com a essência divina. Para a limpeza do ambiente com incensos, vareta ou tablete. Encha um copo virgem de vidro de arroz cru, coloque 7 varetas de incenso, podendo ser de arruda, alecrim, cânfora, eucalipto, madressilva ou pimenta. Passe este copo na casa inteira, começando de dentro para fora. E quando chegar na porta de entrada,
Deixe-os queimando. No término, jogue todos os resíduos, arroz e o pó do incenso, na água corrente. O copo guarde para a próxima defumação. Tabela de incensos. Limpeza: olibano, elemi, copal, cravo da Índia, junipero, louro, cedro, lavanda, alecrim, sálvia branca, sangue de dragão e sweetgrass. Coragem: elemi, sangue de dragão, bálsamo do Peru, olibano, palo santo, louro, lavanda, cedro, pinho, junipero, sálvia branca e tomilho. Criatividade: anis estrelado, copal, cravo da Índia, mastique, elemi, breuzinho, olibano, capim-limão, junipero. Relaxar: lavanda, sândalo, vetiver, sandaraque, nardo. Meditação e oração: sândalo, mirra, olibano, mastique, copal, nardo, ladano, sangue de dragão, damar, aloés madeira. Sono: sândalo, nardo, galbano, mirra, sálvia branca, lavanda. Sonhos: aloés madeira, mastique, louro, lavanda. Amor: sândalo, aloés copal, beijoim, mirra, vetiver, cássia, nardo, rosa, patchouli. Alguns exemplos de defumações: defumação contra fluidos negativos: quebra-tudo, guiné caboclo, espada de Santa Bárbara, pitangueira, folha de marmelo, alevante, folha de cambuí. Defumação para atrair sorte: casca de laranja seca ralada, casca de limão galego seco ralado, casca de pêssego seca, casca de maçã seca, canela em pó ou casca, cravo da Índia, semente de girassol. Defumação para limpeza: café em pó, casca de coco ralado, amoeira, palha de alho, pimenta da costa, beijoim. Defumação de descarrego espiritual: cominho em pó, açúcar mascavo, fumo em rolo desfiado, mirra, incenso, alecrim, arruda, macho ou fêmea. Defumação para dinheiro: gengibre ralado, açúcar mascavo, breu, semente de girassol, noz moscada, pão amanhecido ralado, louro, pitangueira, canela em pó, cravo da Índia. Defumação para afastar espíritos de dentro de casa: benjoim, incenso, mirra, casca de alho ou a palha, café em pó virgem, alecrim, pitangueira e folha de marmelo. Defumação para progredir na vida: louro, cominho em pó, noz moscada, arroz com casca, anis, malva cheirosa, manjericão, incenso. Defumação para uso em estabelecimento comercial: gengibre ralado, cravo da Índia, semente de girassol, louro, açúcar mascavo, noz moscada ralada, canela em pó e breu. Defumação de Oxóssi: folha de aipim, folha de coqueiro, folha de batuazeiro, folha de caraguata, eucalipto, folha de laranjeira. Defumação de Oxum: alecrim, alfazema, jasmim, sândalo, folha de arroz, funcho, folha de bergamota, folha de tomateiro, hortelã, verbana. Defumação de Iemanjá: hortênsias,
malva cheirosa, fortuna, alfazema, violeta, verbena, anis, manjericão. Defumação de Oxalá, alecrim, jasmim, arnica, copo de leite, folha de trigo, cidreira, cidró, funcho. Defumação de pretos velhos, guiné de guampa, barba de milho, fumo de rolo desfiado, arruda, macho ou fêmea, cana-de-açúcar ou bagaço, café em pó.